Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo em meu canal no YouTube, nesta sexta-feira, dia 14 de maio, para honra e glória de Deus. Bom, hoje eu vou falar sobre a sociologia, como era tratada como ciências, sobre a sociedade, sobre os conflitos. Então, a sociologia, a matéria sociologia, ela era tratada como uma base em ciências. Então, isso que eu vou falar hoje sobre essa atividade que eu estou fazendo no segundo bimestre, nesse começo desse segundo bimestre, para honra e glória de Deus. Então, eu vou falar algumas caracterizações sobre essa referência, de a sociologia de estar em nosso convívio, com a sociedade, sobre essas referências que a gente estuda nas atividades de sociologia. Então, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu copiei sobre a base da sociologia, que ela era tratada como ciências. Vamos lá. A sociologia é uma das 3 ciências sociais, ao lado da antropologia e da ciência política. Sem dúvida, ela é a mais popular das 3, sendo não só a mais estudada, como também a mais compreendida. A ciência sociologia, ou sociológica, nos ajuda a compreender determinados fenômenos sociais, como a violência, a corrupção, o desemprego, os conflitos armados. Por meio da análise sociológica, podemos também apontar caminhos para solucionar alguns destes fenômenos, contribuindo assim para a justiça e a agilidade social. Forma-se importante salientar que a formação da sociologia é também resultado do processo de consolidação da sociedade capitalista. Esse campo de estudo só pode ser manifestado porque havia em um ambiente social favorável ao seu surgimento. Naquele momento de grande desenvolvimento industrial para mais eficaz, rápida e barata. Assim, a sociologia serviu para aprimorar a lógica capitalista, a lógica da cidade e da capital do Estado. No entanto, como já dizia Michel foi voltado, como aonde há, como já dizia, a resistência. Revoltado com a exploração dos trabalhadores na sociedade capitalista, Karl Marx, como o primeiro grande pensador do surgimento, como o primeiro pensador da sociologia, ele era preocupado com a igualdade e a justiça social. Marx, como você já teve determinado falar, foi um pensador apontando o seu caráter desigual excludente. E alguns exemplos da sociologia. Marx analisou a sociedade alemã do século XIX. Porém, o seu modelo irá serviu para compreender toda a sociedade de lá. A sociologia busca não apenas entender melhor os fenômenos, não apenas entender melhor e social, vem apenas da sociedade, como também evidenciar
a importância de pensar sobre eles para que, pois, vivam em uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais harmoniosa, né? Então, essas são umas caracterizações dos estudos da sociologia que era tratada como ciência. Ela era capaz de interpretar e sistematizar os nossos modos de ser, pensar, agir e sentir em uma sociedade, em um convívio com a nossa comunidade. A ciência sociológica nos mostra que uma opinião é diferente de uma da outra. Comentário baseado na própria pergunta e resposta. Todas têm direito a ter opiniões sobre qualquer assunto, mas achar que nossa opinião podem servir de base para analisar a sociedade e apontar caminhos para o desenvolvimento da mesma. É um pensamento errôneo e perigoso que a sabedoria. A sociologia é uma ciência tão importante como a química. Seu estudo níveis do ensino básico, fundamental, para aprimoramento do ser humano, como do ser humano, como cidadão crítico que vive em uma sociedade. Então, desde o ensino fundamental, a gente estuda sobre os estudos da comunidade, da sociedade, né, sobre os conflitos, debates, guerras, entre outras coisas. Isso que a gente estuda na matéria de sociologia, sobre a sociedade, né? É uma das matérias mais estudadas aqui no Brasil, né? Chega igualada com a química, porque a química é muito importante de estudar, mais do que a sociologia. Mas a sociologia estuda sobre a nossa comunidade, sobre o nosso convívio com as nossas pessoas, né, de nossa cidade, nosso estado e de nosso país, né, que engrade todas essas coisas, né, porque a sociologia fala também sobre crimes, fala sobre bolsa de valores, sobre economia, sobre desenvolvimento social, desenvolvimento político, desenvolvimento autoritário, entre outras coisas que a sociologia estuda, principalmente sobre a sociedade, né? Sobre os brasileiros. A sociologia no século XIX ela era tratada como uma ciência, né? Em base de todas essas referências. Então a sociologia ela era tratada como uma ciência autrocárica. Então a gente percebe que era ao contrário da ciência, como a sociologia como ciências, né? Essa referência ela é invertida ao contexto, sendo que a ciência estuda sobre os seres humanos, né, sobre várias outras coisas da medicina. Já a sociologia ela estuda como ciências, né, a sociologia como ciência, né? Tem esse debate sobre a sociologia, de nós estudarmos. Tem alguns sociológicos aqui, como eu mencionei nesse texto que eu li, né, como Marx. Tem também sociológico, vários outros sociológicos, né, como Miche ter voltado, entre outros sociológicos que você pode pesquisar, né, sobre essa referência. Tem algumas perguntas aqui. A sociologia como ciência é capaz de interpretar e sistematizar como nós nos interage sente em nossa sociedade? O sociológico Marx
Como você já ter ouvido falar, foi um pensador extremamente crítico de modo de produção capitalista. Quais principais críticas de Marx nesse sistema? Né? Ele era um capitalista, né? Ele era um pensador muito importante, que era Marx. Então ele fala sobre isso, sobre o capitalismo, né? E entre outras coisas que a gente estuda sobre sociologia, sobre principalmente os debates do sociológico, dos sociólogos que falam sobre a nossa sociedade, sobre o nosso convívio domiciliar, entre outras coisas, né? Sobre a política, sobre a economia, como eu mencionei. Então, isso é a base de tudo que a gente estuda na atividade de sociologia, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa comunidade, principalmente o nosso país, né? E o nosso mundo. Então, pessoal, isso que a gente estuda sobre a sociologia. Mas antes, como mencionei, que era tratada como uma ciência no século XIX, né? Que eles não entenderam um pouco sobre a sociologia, né? Então, teve essa contraponta, por exemplo. Beleza? Então, foi esse vídeo de hoje sobre a sociologia, como que ela era tratada como ciência, né? O que a gente estuda de sociologia, qual a importância, o porquê que a gente estuda a atividade de sociologia, a matéria da sociologia, o que traz de inovação, de raciocínio para a nossa mente, né? De desenvolvimento, de raciocínio, sobre debates. Então, essa aprimoração da atividade de sociologia, ela é muito importante em nosso currículo. Beleza, pessoal? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like para a honra e glória de Deus, que a cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia, que Deus possa estar abençoando o seu dia, amém? Abençoando esse final de semana, que possa ser maravilhoso, possa ser com muita alegria, com muitas festas em casa, com muitos estudos, né? E essa semana para mim foi muito cheia, muita correria, com muito trabalho mesmo, né? Eu estarei gravando nesse final de semana, fazendo live, estarei visitando também o meu local de trabalho também, estarei fazendo um vídeo, né, sobre a obra que a gente está fazendo, né, mas que Deus possa estar providenciando novas coisas, que eu vou trabalhar domingo, que a gente vai mexer um negócio na igreja. Então, eu peço que vocês possam orar por cada um de nós, orar por cada um, por esse momento difícil que a gente está passando, mas que eu possa estar desenvolvendo mais ainda, que eu possa estar aprendendo novas coisas, porque não é fácil, né? Mas que a gente possa estar aprendendo com os nossos erros, né? Que possa ser novas semanas, né? Que podem surgir novos caminhos, novas etapas, né? Que segunda-feira eu estarei fazendo 18 anos, então a nossa vida muda um pouco, assim, nosso estilo de vida, amém? Que Deus abençoe cada um, para honra e glória em nome santo de Deus, que Deus possa estar abrindo porta, providenciando novas coisas, providenciando e abrindo chaves para a sua vida, para honra e glória de Deus. Amém!